O futebol no Brasil é muito mais do que um simples esporte. Na obra de Joel Rufino dos Santos, ele se revela como um palco complexo de disputas e articulações políticas. Longe de ser apenas um jogo lúdico, o futebol está intrinsecamente ligado às dinâmicas de poder que moldaram o país. É um espelho das transformações sociais brasileiras ao longo do tempo. A análise de Rufino dos Santos vai além dos resultados em campo ou das táticas de jogo. Ele mergulha nas entranhas da política brasileira para entender o papel do esporte. Explora a profunda relação do futebol com a economia do país, mostrando como interesses financeiros se entrelaçam com a paixão popular. Investiga também a influência da rica cultura brasileira na forma como o futebol é vivido e praticado. Sua obra demonstra como o futebol foi moldado pelas forças sociais e políticas ao longo de sua história no Brasil. Revela como o esporte foi utilizado por diferentes grupos sociais para seus próprios fins. Mostra de forma contundente como o futebol foi instrumentalizado por diferentes governos, servindo a agendas políticas específicas. É uma leitura essencial para compreender o Brasil através da bola. Um ponto central na análise de Joel Rufino dos Santos é a instrumentalização do futebol pelo Estado brasileiro. O esporte foi frequentemente usado como uma ferramenta poderosa. Governos em diferentes épocas utilizaram o futebol para fins de propaganda política. O período Vargas é um exemplo clássico dessa estratégia. O futebol serviu como um meio eficaz para promover a unificação nacional, criando um sentimento de pertencimento em um país vasto e diverso. A seleção brasileira, em particular, personificou o orgulho nacional. Ela foi usada para consolidar a imagem de um Brasil moderno e progressista no cenário internacional. Também serviu para projetar a imagem de um Brasil forte e capaz. O investimento governamental no esporte foi significativo, não apenas por paixão, mas por cálculo político. A construção de grandes estádios, por exemplo, foi uma marca dessa intervenção. O incentivo governamental à prática do futebol visava popularizar o esporte, mas também ampliar sua influência. O objetivo era, muitas vezes, controlar a opinião pública através da emoção e da identificação com o esporte. Essa instrumentalização buscava, em última instância, manipular a opinião pública, desviando a atenção de problemas sociais e políticos. O futebol se tornou um ópio do povo, mas com fins dirigidos pelo poder. A obra de Rufino dos Santos também ilumina a relação entre o futebol e as elites brasileiras. Inicialmente, os clubes eram espaços de sociabilidade restritos às classes dominantes. Eram verdadeiros espaços de poder onde as classes dominantes exerciam influência e consolidavam suas redes. Com a profissionalização, o futebol se transformou em um negócio lucrativo. Essa transformação atraiu investimentos massivos de empresários, vendo no esporte uma nova fronteira de lucros. Políticos também foram atraídos por esse universo, buscando visibilidade e influência. Essa dinâmica contribuiu significativamente para a proliferação da corrupção no meio futebolístico. O clientelismo se tornou uma prática comum, trocando favores por apoio ou benefícios. A formação de cartéis e grupos de poder fechados passou a dominar a gestão do esporte. Essa concentração de poder e interesses privados prejudicou o desenvolvimento técnico e estrutural do esporte. Mais grave ainda, essa dinâmica elitista e corrupta prejudicou a participação popular genuína na gestão e nos rumos do futebol. O torcedor, a base do esporte, muitas vezes foi marginalizado. Apesar das manipulações, o futebol contribuiu imensamente para a construção de um sentimento de pertencimento entre os brasileiros. Criou laços que transcendem diferenças regionais e sociais. O esporte ajudou a forjar um sentimento de orgulho nacional, especialmente através das conquistas da seleção. Os ídolos do futebol se tornaram figuras centrais na identidade nacional.
heróis populares. As rivalidades entre clubes, embora intensas, também ajudaram a definir identidades locais e regionais dentro do mosaico nacional. A seleção brasileira se consolidou como o principal símbolo do Brasil no mundo. Ela passou a representar a alegria contagiante do povo brasileiro, um traço cultural marcante. A ginga brasileira, a criatividade e a improvisação encontraram no futebol sua expressão máxima. A seleção personificou a criatividade do povo brasileiro, admirada globalmente. O futebol se tornou uma das formas mais potentes de o Brasil se apresentar e ser reconhecido no cenário internacional. Mesmo diante da manipulação e exploração, o futebol sempre foi um espaço de expressão para o povo. Um lugar onde as emoções e opiniões podiam ser manifestadas. O futebol também se tornou um espaço de luta, onde torcedores e jogadores, por vezes, desafiaram o poder estabelecido. Torcedores organizados, em particular, frequentemente desafiaram dirigentes e autoridades. Eles defenderam seus clubes com paixão, mas também defenderam seus ideais de justiça e participação. O futebol, assim, se tornou um importante palco de debates sociais. Questões raciais, de classe e políticas foram e continuam sendo manifestadas e discutidas no ambiente do futebol. O esporte se revelou um importante motor de transformações sociais no Brasil. Movimentos como a democracia corintiana são exemplos notáveis de como o futebol pode ser um veículo para a expressão política e a busca por mudanças. A voz popular encontra eco nas arquibancadas. A obra de Joel Rufino dos Santos oferece, portanto, uma leitura crítica e aprofundada da história política do futebol brasileiro. É um convite à desmistificação. Ele desvenda as complexas relações de poder que operam por trás do esporte mais popular do país. Expõe as contradições inerentes a um fenômeno que é paixão e negócio, cultura e política. Sua análise nos convida à reflexão sobre o verdadeiro papel do futebol na construção da identidade nacional brasileira. Questiona o que celebramos e como celebramos. Convida-nos a pensar sobre o papel do futebol na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Pode o esporte ser uma ferramenta de emancipação? Finalmente, a obra nos impele a refletir sobre o papel do futebol na luta por uma sociedade mais democrática e participativa. O campo de jogo reflete e influencia o campo político. Compreender o futebol brasileiro pela ótica de Joel Rufino dos Santos é compreender uma parte essencial da própria história política e social do Brasil. É olhar para a bola e ver o país. O recorte é do editor Antônio Odilon, que produziu o vídeo sobre livro para o canal Mundo Leitor Universal